Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hot Save, um podcast que leva educação financeira para você e para sua família de maneira prática, de maneira rápida, da maneira mais simples possível para que você possa consumir educação financeira. Eu me chamo Marcos Carneiro e mais uma vez eu vou começar pedindo para que você ative o sino, para que você possa participar das nossas redes sociais, porque isso é importante não só para gente, porque o algoritmo entende que nosso conteúdo tem relevância, mas para que você comece a consumir da mesma maneira, né? Para que o algoritmo comece a entender que você está consumindo assuntos sobre educação financeira e que comece a trazer informações sobre esse assunto para o seu Instagram, por exemplo. Então, fica aqui o meu convite. Nosso Instagram é @mt.hotsieve e é muito bacana, né? De segunda a sexta eu coloco conteúdos, boto dica para família, boto planejamento familiar, falo sobre educação financeira para criança, dou dica de material, enfim, livro, de podcast, dou dica de aplicativos, né, que podem ser úteis aí para essa jornada, porque é uma jornada interessante. É um assunto temido, eu venho falando isso desde o meu primeiro episódio. É um assunto que a gente não tem de costume conversar em casa, mas é um assunto que pode melhorar muito o nosso desempenho, pode melhorar muito o nosso entendimento sobre algumas coisas que a gente acaba deixando para lá. Então fica com a gente. Eu venho semanalmente às 5h40 colocando esse tipo de conteúdo no ar. Espero que você goste. Mais uma vez, faço isso de coração. Não tem nenhuma ilha de edição, então é o momento que eu chego em casa, do trabalho, enfim, ligo meu computador aqui, tento trazer alguma coisa para um insight interessante aí para falar sobre esse assunto. E hoje eu quero falar sobre renda passiva, né? Você sabe o que é renda passiva? Você já pensou na sua liberdade financeira? Você já pensou em diferente do que a grande maioria faz, né? Que é trabalhar pelo dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você? Então, o episódio é sobre isso, né? Sobre esse tema, que é um tema que poucas pessoas já ouviram falar, ou que, se já ouviram falar, poucas pessoas conseguem colocar em prática, mas que eu preciso que você entenda a importância disso para o seu futuro. A renda passiva é isso, né? O dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar. Então você literalmente cruza a perninha e o dinheiro vai mensalmente caindo ali na sua conta, mensalmente, semestralmente, enfim. Aí é a estratégia que você vai definir. Mas é exatamente isso, né? É quando você está parado e faz com que o dinheiro de maneira contínua vá crescendo ao longo do tempo, né? Você vai usando o tempo ao seu favor, né? Pelo menos na parte financeira, né? O tempo a favor é bem complicado, mas na parte financeira eu posso garantir que tempo é rei, né? Quanto mais tempo você planeja a sua vida financeira, quanto mais tempo você conversa sobre o assunto com seus filhos, melhor vai ser o desempenho financeiro do futuro deles. Então é muito importante, tá? Mas voltando ao foco, que é renda passiva nada mais é do que isso. Você conseguir comprar ativos, né? Você conseguir ter ativos, né? Que façam você receber alguma quantia sem que isso exija um esforço físico seu, né? Diferente do trabalho, né? Do salário, do prolabore, que você se dedica, né? À sua empresa, e você vende o seu tempo, né? Seu bem mais precioso, né? O tempo é o nosso bem mais precioso. O que é o salário? Quando uma empresa ela compra isso de você, ela compra o seu tempo, né? Compra o seu entendimento, compra o seu conhecimento, as suas habilidades, mas principalmente o seu tempo, né? O nosso tempo ele é valiosíssimo e é isso que consta, né? Você, quando vende o seu tempo, você é remunerado por isso. A renda passiva, você consegue fazer fluidez, né? Você pega uma parte desse seu recurso que você conquistou com a sua atividade, né? Com o seu trabalho, e você começa a adquirir alguns ativos, né? Alguns investimentos, alguns, sei lá, fundos imobiliários, aluguéis, enfim. Você consegue fazer com que esse dinheiro seja revertido para você sem o esforço físico, né? É uma coisa que atrai bastante gente, uma coisa que
permite com que a pessoa alcance o tão sonhado, né, a tão sonhada independência financeira, e não faz a pessoa ficar presa a um salário, né? Isso são coisas que são importantes, né? Isso ao longo prazo, pensando sempre a longo prazo, é muito importante isso, né? Porque a gente hoje, qual é o nosso pensamento, ou da grande maioria das pessoas, né? Eu vou ter uma renda passiva no momento que eu me aposentar. E aí, gente, não entrando nesse viés, que é um assunto bastante polêmico, né? Mas a aposentadoria, ela tende a cada vez mais ficar complexa, né? Olhando num cenário bem amplo, assim, o que é aposentadoria? É quando as pessoas trabalham, elas trabalham atualmente para pagar, né? Para compensar as pessoas que já trabalharam. Então, assim, imagina, eu, você, nós que ativamente trabalhamos, a gente é descontado um valor do INSS e esse valor somado, ele paga as pessoas que estão aposentadas. Só que a gente tem um problema, né? A expectativa de vida está cada vez maior, ou seja, a tendência é que a gente tenha mais saúde, a gente viva mais tempo, né? E o problema que nós temos é que a minha geração cada vez menos pensa em filhos. Então, o que vai acontecer no futuro, né? Ou pelo menos qual é a expectativa, se não houver uma mudança muito radical nisso? É que no futuro existe uma possibilidade, e é enorme essa possibilidade, de que as pessoas tendem a viver muito mais com uma quantidade menor de pessoas arcando esse compromisso que é o pagamento da aposentadoria. Então, é complicado, é bem complicado. A gente tem hoje poucas coisas, né, para pensar, ou poucas possibilidades, né, ou talvez até não tem como prever o futuro, mas economicamente a gente sabe que vai ser uma coisa muito difícil, né? O futuro vai ser bem complicado a gente pensar em aposentadoria ou numa aposentadoria saudável, né? Então, quanto mais novo você souber administrar o seu dinheiro, quanto mais novo você conseguir fazer o seu orçamento, mais novo você pensar na sua independência financeira, quanto mais novo você começar a acumular esses ativos para que eles possam no futuro. E aí, lembrando, gente, tempo é rei. É com o tempo, não adianta você ter pressa, não é assim que funciona. Você tem que começar devagarzinho ali a comprar alguns ativos que possam te render dividendos, planejar comprar um imóvel para que ele te gere o aluguel. Isso tudo que eu estou falando são geradores de renda passiva. São geradores de renda que podem vir a te trazer uma tranquilidade. O brasileiro, ele tem talvez tenha vindo junto com os portugueses, mas a gente pensa muito em aluguéis, né? É uma possibilidade, mas às vezes é muito difícil você comprar um ativo, um apartamento, né? E aí é que está a mágica da educação financeira e da inteligência financeira. Não necessariamente você precisa ter dinheiro para comprar um imóvel inteiro. Se eu te disser que com, sei lá, R$100 você já ganha uma participação, mesmo que muito pequena, de uma renda passiva. A gente tem hoje fundos imobiliários, e aí abro um mega parênteses aqui, consumam esse conteúdo, né? Fundos imobiliários, para quem está começando, é interessante, pode não te trazer uma renda absurda, mas já é um começo, mas não comecem sem esse conhecimento, não comecem sem entender o que significa, sem dar trabalho estudar, dá trabalho você conhecer o fundo a fundo, literalmente. Mas é um caminho. Se você não tem condições de comprar uma casa, um apartamento, o fundo imobiliário é algo que te traz essa oportunidade. Tem fundos imobiliários de R$10, de R$9, mas aí tem, eu não vou entrar nesse viés, mas tem de fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de shopping, enfim, fundos imobiliários de rural. São diversos fundos imobiliários e não é o objetivo do nosso podcast. A gente fala sobre educação financeira e não sobre investimento, mas se você quiser, é algo que pode chamar um pouco da tua atenção. Fundos imobiliários, eles trazem, o objetivo desse aqui é falar sobre renda passiva. Então o fundo imobiliário, ele traz essa possibilidade de renda passiva. Então vou fechar esse imenso parênteses que eu comecei lá atrás. E você ganhando essa renda passiva, você tem mais possibilidades. Imagina você ganhar um recurso sem que você tenha feito efetivamente um esforço. Claro, estou falando de esforço físico, tá? Mental você faz para poder comprar
do ativo para que te gere esse tipo de volta, né? Esse tipo de benefício da renda passiva. Basicamente é isso, né? A renda passiva, ela é muito clara nesse sentido. Ela te traz a possibilidade, né, de ganhar, de ter a possibilidade de ter um futuro um pouco melhor, né? Vou te dar um exemplo. Tem gente que mistura renda passiva com trabalho e os dois juntos conseguem organizar, né? Tem gente que já conseguiu a independência financeira só com renda passiva. Pô, muito bom. Acho que é o ápice de qualquer ser humano. Conseguiu sua independência financeira, ou seja, que a sua renda passiva ela cubra todas as suas despesas e que você ainda assim continue investindo cada vez mais, porque esse é o objetivo da gente, né? Conseguir ter uma tranquilidade financeira para poder custear todas as nossas vidas e tudo que a gente tem na nossa vida e que a gente consiga cada vez mais ir crescendo o nosso ativo, as nossas possibilidades futuras. Então, pessoal, o objetivo de hoje foi esse, para que você conhecesse um pouco sobre renda passiva, para que você consumisse um pouco desse conteúdo, para que isso aí motive você a procurar cada vez mais. Obrigado por ficar até o final. Mais uma vez, ative o sino, toda quinta-feira às 5h40 da manhã. Eu estou colocando esse podcast no ar. Eu estou falando sobre assuntos relacionados à educação financeira. E aí ao longo do tempo, vocês vão ver que eu vou misturar um pouco de empresa nisso. Eu vou misturar um pouco de inteligência financeira, um pouco dos assuntos que são relacionados ao investimento, é importante frisar, sem que eu dê algum tipo de consultoria sobre investimento. Não é esse o objetivo. O objetivo é para fazer com que você comece a consumir, entender e que isso ajude você no futuro. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Ative o sino, sigam nossas redes sociais, é importante, e fiquem com a gente. Vocês vão ver que tem muito conteúdo bacana. Forte abraço, até semana que vem, galera.